Fala, povo de Deus, mais um tempo com a poderosa palavra de Deus. Quero compartilhar com você 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, que diz assim: graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, sede firme, constante e abundante sempre na obra do Senhor. Amém. Chegando mais um final de ano, hoje é domingo, e daqui na quarta-feira, de quarta para quinta-feira, nós já estaremos entrando no ano de 2026. Muitas vezes a gente faz muitos projetos, né? É uma coisa nossa, até que cultural, as pessoas fazer novos projetos quando muda a data, principalmente quando é a data de um ano para o outro. Isso é muito comum. Tem gente que tem aquela superstição, eu quero começar o ano com o pé direito. Tem gente que vai lá para a praia de Copacabana, eu quero dar o primeiro mergulho, aí meia-noite mergulha na água, acha que isso vai trazer coisas novas para a sua vida. Então, muitas vezes, nós temos essa cultura, principalmente no nosso país, que tudo vai ser diferente em 2026. E muitas vezes é uma coisa da cabeça do ser humano. E o que a Bíblia diz é para você colocar a tua vida diante do Senhor. O que Jesus fala na sua palavra é que, graças a Deus, que Ele vai nos dar vitória. Mas não é porque é 2026. Não é porque é janeiro de 2026. Não é por causa disso, é por causa da graça de Deus que é sobre nós. Por isso que o texto diz: graças a Deus que nos dá vitória em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é a graça de Deus que vai te dar vitória. Não é o ano de 2026, não é que você começou com o pé direito, com o pé esquerdo, ou com os dois pés, não é porque você colocou roupa branca. Nada disso vai te dar vitória. Nada disso vai mudar a sua vida. O que muda a nossa vida é a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o favor de Deus sobre a nossa vida. E o mais importante para nós, né, não é a gente começar um projeto novo. O mais importante é a gente continuar o que a gente já começou. Por exemplo, você tem uma obra, você vai continuar. Você tem um projeto do seu estudo, você vai continuar. Isso que é o mais importante. Às vezes o mais importante não é novos projetos. Muitas vezes os novos projetos, né, a pessoa perde o foco. É tanto projeto, é tanta coisa e ele nunca faz nada. É verdade. Então a gente precisa, na realidade, encher da graça de Deus, do favor de Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Não é o ano novo, o 2026, que vai nos dar vitória. É a graça de Deus. O texto diz bem claro, né? Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você seja firme, você seja constante, você seja sempre abundante naquilo que você quer fazer na sua vida. De bem, é claro. Você não precisa nem falar, redundância, né? Mas tudo que você está planejando fazer é uma continuidade do que você já começou. E muitas vezes a Bíblia até nos alerta, né? Não lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque eu vou fazer uma coisa nova. E muitas vezes, para Deus fazer uma coisa nova, Ele vai fazer quando a gente der continuidade àquilo que a gente já fez, principalmente na sua vida espiritual. E às vezes a gente vai pensar assim, pastor, mas no ano de 2025 muita coisa não foi do jeito que eu quis. Muita coisa não deu certo segundo o meu planejamento. Tem coisa que eu perdi. Eu perdi dinheiro em algumas coisas, eu perdi algumas situações na vida. E Deus estava comigo. E eu entreguei na mão de Deus. E o que nós entendemos com isso? Com Deus você nunca perde. Por que, pastor, que eu não perdi se eu não tive as minhas conquistas? Porque você aprendeu. E não tem nada mais caro e mais difícil do que a aprendizagem. É verdade. Quando você fica sábio, você teve que pagar um preço. Quando você fica inteligente espiritualmente e até fisicamente ou psicologicamente, você paga um preço por isso. A aprendizagem é cara, não é barato. Então, com Deus a gente sempre aprende, irmãos. E vou aprender o quê? A continuar. A continuar cuidando de quem você cuida. A continuar tratando, muitas vezes, uma enfermidade que está sobre a nossa vida. A continuar o nosso casamento. A continuar o nosso amor pelo próximo. A continuar a nossa vida com Deus, a nossa vida com a palavra de Deus. É verdade. Porque quando você virar 2026, as contas estão do mesmo jeito. A doença que você tinha vai continuar na sua vida do mesmo jeito. E a sua vitória vai estar na continuidade.
na perseverança. É verdade, porque na realidade nós temos vitória todo dia, é todo ano. Só de você estar vivo, se você está respirando, já é uma vitória. Amém? Então, vamos ficar com essa mensagem. A graça do Senhor nos basta. E foi o homem de Deus que falou, né? Uma vez Paulo estava cheio de problemas, cheio de lembranças antigas, cheio de sofrimento, ele começa a orar e Deus fala no coração, a minha graça te basta. O que é a graça? O favorecimento do Senhor. Então, Deus nos favorecendo, pode ser 2026, pode ser 2027, pode ser janeiro, fevereiro, isso é que nos basta. Mas o que eu preciso para isso, pastor? Eu preciso dar continuidade à minha vida. É isso, porque se você não der continuidade, se você não viver o bem, a vida vai acabar acontecendo do mesmo jeito. É verdade. Então, o que vai nos fazer abençoado em todo o tempo, em todo lugar, em todo ambiente, é a graça do Senhor, é o favor de Deus. Por isso que nós, pastores, quando termina o culto, como é que a gente fala? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Quer dizer, que o favor de Deus vai contigo. E aí, qualquer ambiente, qualquer situação que você estiver, em qualquer tempo, em qualquer ano, Deus vai te abençoar muitíssimo. Amém? Essa é a nossa palavra de hoje. Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Portanto, seja firme, constante, abundante. Tudo que você vai fazer, seja firme, seja constante, não desista e faça de forma volumosa. Amém? Deus te abençoe. Sou o pastor Evito, mais com essa mensagem para nós, não apenas para esse dia, nem para 2026, mas para todo o tempo de nossa vida, porque a palavra de Deus, nossos queridos, é em todo o tempo e em todo lugar. Segue a gente nas nossas redes sociais, sou o pastor Evito, tem sempre uma mensagem todos os dias, e eu sei que é do coração de Deus para a sua vida. Amém? Dá o like, compartilha os nossos vídeos e seja abençoado no nome poderoso de Jesus.